Olá, sou Ivone Silva, presidenta do Sindicato Bancário São Paulo Osasco e Região, e hoje nós estamos aqui no Momento Bancário para tratar sobre o tema de igualdade de oportunidades e principalmente o nosso senso da diversidade. E aí temos aqui hoje para falar sobre o tema da igualdade de oportunidades e o nosso senso, o Vitor Queiroz, que é diretor de RH do Bradesco. Oi, Vitor. Oi, Ivone, tudo bem? Tudo bem. E temos aqui a Neiva, nossa secretária-geral do sindicato, que veio me ajudar aqui a entrevistar o Vitor. Oi, Ivone, oi, Vitor. O censo, ele não é uma coisa só do movimento sindical ou só da FENABAN. O censo, ele funciona dos dois lados, né? Então, os dois lados chegam a um acordo de como que nós vamos fazer o censo. E esse ano nós estamos fazendo censo diferente, porque teve toda uma preparação do censo para nós discutirmos todos esses assuntos. Então, estamos no nosso terceiro censo aí, né, Neiva? Sim, já vou antecipadamente pedir para o pessoal entrar no censo, responder o censo para ajudar a gente a ter os dados para dar consequência, dar continuidade às negociações que a gente faz na FENABAN sobre esse assunto. E tem algumas perguntas, né, Vitor, que as pessoas normalmente perguntam assim, pô, mas para que serve esse censo? Por que eu vou responder esse censo? E que tem a ver a questão de essa igualdade de oportunidades, a questão da diversidade dentro dos bancos. Então, assim, quais ações que o banco está desenvolvendo para a promoção da diversidade, né? E como que é feito isso, né? E se isso tem uma aderência, como que é a conversa isso dentro do banco, se é fácil, né? Que às vezes eu sei que é difícil de fazer essas discussões, né, dentro do banco. Como que é isso, Vitor? Perfeito, Ivone, obrigado. Bom, antes de mais nada, acho que o tema do censo ele é um tema que vai muito além do setor, né? Como você destacou. Na verdade, a gente está falando de uma temática que é de alta relevância na sociedade. A gente está num contexto de grandes transformações, de grandes mudanças, não só no contexto do setor, mas no contexto da sociedade também. E é importantíssimo a gente destacar a importância desse censo, porque antes de mais nada, ele é uma oportunidade da gente ouvir o que cada pessoa pensa, o que é a ótica de cada um, como é que cada um pensa, porque a questão da diversidade leva em conta isso também, a voz de cada pessoa precisa ser ouvida, e com isso a gente consegue ter uma fotografia, um retrato bem diverso do setor que a gente atua. Então, quanto mais pessoas participarem, quanto mais vozes forem ouvidas participando desse censo, a riqueza desse material que a gente vai ter vai ser muito mais fácil da gente fazer trabalhos em cima dessas informações que represente esse time aí todo de bancários aí distribuídos no Brasil inteiro. E também não só responder, né? Mas como você tem que responder e tem que conversar sobre o assunto, as pessoas também vão se colocando ou se recolocando sobre os assuntos, né? Porque muitas vezes a gente fica perguntando como que é essa questão de ser um transgênero, né? Feminino, masculino dentro dos bancos, que hoje é algo muito mais comum do que era antes, porque nós começamos a falar desses assuntos, né? Não se falava isso, e hoje nós sabemos que na categoria tem muitos pedidos disso, sabemos que no Bradesco também, né? E isso também, como que o RH tem lidado com a diversidade mesmo, né? Porque é algo muito novo, né? Que a gente vai fazendo discussão. Ou mesmo, há alguns anos, já conseguimos incorporar que o companheiro ou a companheira esteja no plano de saúde. Antes as pessoas tinham até vergonha de falarem, né, que elas eram homossexuais, né, e que elas estavam dentro do banco. E hoje não, elas tratam isso com uma naturalidade. Como que foi esse processo dentro do banco, essa naturalidade? Como é que vai lidando, né, que vai mudando comportamentos dentro do banco? Isso, né? com certeza. Não só dentro do banco, mas a gente vai vendo como é que a própria sociedade vai refletindo essa mudança de comportamento, né? A gente costuma dizer dentro do Bradesco que o próprio Bradesco, pelo modelo como ele foi concebido, ele nasceu da diversidade. Na hora que lá no momento da fundação abriu-se as portas do banco para toda e qualquer pessoa da sociedade brasileira, inclusive no momento da fundação muitos imigrantes que não tinham como ter acesso ao sistema bancário, mas tiveram por meio do Bradesco, aquilo por si só já trouxe a realidade da diversidade brasileira para dentro das agências do banco. E evolutivamente, pelo próprio modelo de carreira interna e pela distribuição do banco no Brasil inteiro, essa diversidade vem para dentro do quadro também. E quando a gente começa a discutir internamente, evolutivamente, essa questão da diversidade, lógico que ele vira um tema cada vez mais recorrente na sociedade. Algumas coisas que até então não eram nem debatidas, passam não só a ser debatidas, mas tornadas parte da realidade do dia a dia com mais naturalidade, né? Como você comentou, Ivone. E o que a gente tem criado e buscado dentro do Bradesco é tornar o tema não só discutido, mas ele conscientizado, entendido e assimilado na perspectiva de cada pessoa. Porque a gente sabe que cada pessoa tem uma formação, tem uma origem,
e a gente tem que respeitar isso também. Como é que cada um enxerga o tema? Como é que eu entendo o que é a diferença do outro? Como é que eu respeito essa diferença e, principalmente, como é que a gente se alavanca mutuamente nas diferenças que nos unem? Porque a gente tende a acreditar que diferença é um fator que, na verdade, distancia as pessoas. Mas, na verdade, num contexto de desenvolvimento de pessoas, é na tua diferença comigo que eu enxergo a riqueza da nossa relação. Então, muito do que a gente tem buscado na governança de trabalhar o tema da diversidade, e a gente tem isso sendo discutido desde o nível executivo, então com o presidente do banco, com o presidente do conselho, passando por um grupo de trabalho de diversidade que reúne um nível de diretoria, e a gente também tem dentro dessa governança os grupos de afinidade, como a gente chama. Então você tem um grupo de afinidade de gênero, um grupo de afinidade étnico-racial, também tem um grupo de identidade de gênero e orientação sexual, e a gente também tem um grupo de afinidade de orientação física, ou condição física, desculpa. E aí dentro dessa governança, a gente tem coordenadores desses grupos e tem pessoas que voluntariamente se identificam com aquele lugar de fala e participam ativamente dessas discussões. O grande desafio que a gente tem se colocado nessa governança é respeitar o lugar de fala de cada uma das óticas da diversidade, de maneira que tudo que a gente fizer internamente, ele não leve em conta apenas uma decisão num contexto burocrático ou num polo central de decisão, mas principalmente qualquer decisão que a gente tomar sobre o tema, ele leve em conta essa diversidade para que tudo que for feito, de fato, respeite essas diferenças. Afinal, como eu falei, é a diferença que leva à riqueza, né? A que a gente estava conversando aqui um pouco antes, a gente estava perguntando se tinha agente de agentes da diversidade, né? Que é a nossa e aí pauta. O Vitor falou, não tem um agente, mas o que ele está dizendo é como, não é denominado no Bradesco, não se denomina isso, mas é o que nós estamos chamando na nossa campanha de agentes de diversidade, né? E assim, a novidade desse censo desse ano, né, da mesa de negociação da igualdade de oportunidades, é justamente essa questão do agente, porque nós temos uma postura, né, crítica de cobrança das instituições que paguem salário igual para as mulheres, que coloquem oportunidades iguais de promoção, de mando e tudo mais, que incluam os negros, que cumpram a cota de deficientes, né? Mas a gente sente falta também de ser um ator que provoque o debate no local de trabalho, para que as pessoas saibam que, além da gente cobrar as empresas o retorno, que de verdade faça com que a igualdade aconteça, mas que elas também sejam parte do processo de transformação, né? E nós sabemos que tem um grande problema de como que faz a introdução das pessoas, por exemplo, ou a promoção da mulher, né? Porque muitas vezes ela é discriminada por um cargo e não porque tenha isso uma orientação do RH, mas porque muitas vezes quem está lá embaixo nunca discutiu isso, falou, olha, será que eu não posso promover, que não tem problema nenhum dela ter filhos, né? Ou mesmo as pessoas com deficiência, né? Que todas as empresas têm uma cota e que às vezes coloca ela lá no cantinho e não porque as empresas falam isso, mas também porque muitas vezes os trabalhadores, né, que estão aqui naquele momento, ele não consegue fazer a discussão. Então, você fazer a discussão do senso da diversidade é importante para isso? Por exemplo, nessas palestras que você tem dado, as pessoas começam a se colocar, ou mesmo colocar seus preconceitos, discutir isso e perceber, não, eu posso promover uma mulher, eu posso fazer uma contratação de um negro, eu posso, a pessoa com deficiência também pode ser um gerente, pode ser... Como que é isso no dia a dia, né? Ivone, eu acho que tem assim, para todo e qualquer tema, e a diversidade não foge desse contexto que eu vou comentar, na falta de informação ou no desconhecido, tende a imperar preconceito também. Porque o preconceito, na verdade, ele reside quando eu não conheço uma realidade por meio do receio, eu não sei como lidar com ela e surge o preconceito. Então, o que a gente tem feito bastante, assim, primeiramente, é lançar mão de vários meios, seja por meio de vídeo, por meio de palestra, por meio de conversas, rodas de conversa com as lideranças, para tornar o tema muito mais compreendido. Explicar um pouco de conceitos, de terminologias. Às vezes a gente, na melhor das intenções, pode escapar uma palavra, um termo, a gente não é a intenção, mas na verdade pode, de alguma forma, não ser interpretado corretamente. Então, a gente tem lançado mão dessas medidas no sentido de tornar o tema mais relevante. E também, se a gente for ver em alguns contextos recentes, aí eu comento dois, quando você falou da questão da igualdade de gênero, né? E também na questão da pessoa com deficiência. A gente, pelo próprio desenho da carreira interna do Bradesco, a gente tem esse processo evolutivamente, ele vai acontecendo e vai ficando cada vez mais representativo. E uma das coisas que a gente vê que, principalmente, que influencia bastante na questão da decisão por novas lideranças femininas, é reconhecer quem são as atuais lideranças femininas, como é que chegaram até lá,
e dar visibilidade para esses papéis. Então a gente tem reunido com frequência grupos de mulheres, principalmente em posições de destaque, como diretoria, superintendência e gerência regional, para justamente a gente ter primeiro um nível maior de aproximação, que às vezes fica naquela sensação, sou eu aqui, fulano acolá, mas quando você cria esse senso de grupo, de turma, de time, reforça mutuamente o papel. E o que a gente tem buscado também é dar mais visibilidade a isso, inclusive das nomeações que têm acontecido para cargos estratégicos com mulheres que vieram no crescimento da carreira interna. E de pessoas com deficiência, a gente está tendo uma experiência muito bonita nos últimos meses, em que a gente está tendo contratações acontecendo em todo o Brasil de pessoas com deficiência, em que a gente está indo muito além do processo da contratação. A gente tem feito isso antes do processo seletivo, reunindo todas as lideranças, explicando para eles, não em relação a como contratar alguém com deficiência, mas simplesmente explicando como funciona o processo de contratação de pessoas e qual é o teu papel de líder nesse processo. E aí depois a gente entra nos aspectos da deficiência. O que a deficiência que a pessoa tem exige de cuidado, de atenção num processo seletivo. E a gente tem feito essa condução e a gente tem ficado muito satisfeito com os feedbacks, porque na prática, como a gente ajudou a entender aquela realidade diferente, e essa barreira do desconhecimento que pode levar ao preconceito, ela deixa de existir. Então a pessoa começa a enxergar não só o que eventualmente pode estar visível na deficiência, mas como ela está avaliando um profissional num processo seletivo, ela se permite a descobrir o que aquela pessoa ali tem de virtudes e potencialidades para gerar oportunidade de trabalho. E aí a deficiência deixa de ser o elemento que evidencia a relação. E vocês acompanham depois a inclusão dela ao longo do contrato de trabalho. Exatamente. Então a gente vai fazendo esse processo para, eu não digo nem para garantir, porque a gente não quer estabelecer um contexto de controle. Porque o principal ponto que a gente quer num processo como esse é que a liderança veja, acima de tudo, o valor daquele profissional. A deficiência ela não pode ser um fator de impedimento. Na verdade, a deficiência ela não é o atributo pelo qual a pessoa gera valor. É a capacidade cognitiva dela, a energia que ela tem, a dedicação que ela tem de gerar trabalho com os colegas, né? Então a gente tem colocado muito isso para a figura das lideranças. E às vezes as pessoas perguntam muito para nós, né, Neiva, falando do movimento sindical, mas o que tem? Por que o movimento sindical discute igualdade de oportunidades, né? Porque muitas vezes... Está se metendo nisso. Que está se metendo nisso. Porque muitas vezes as pessoas falam, sindicato é para reivindicar meu salário, minha PLR e acabou. Não. O que nós temos feito com essa questão de igualdade de oportunidades é você fazer uma introdução, né, de vários assuntos, de diversificar também os trabalhadores e mais do que isso. Isso tem a ver com o salário, né? Porque quando a mulher ela é promovida, quando a pessoa com deficiência consegue o trabalho e ela consegue ser reconhecida, quando você também faz a contratação de mais negros, né? Ela é importante. Quando a mulher, principalmente, começa a assumir outras funções, isso tem a ver com os salários, com cargos e com o sindicato, porque nós queremos ter toda a diversidade de trabalhadores e que para nós, assim, a sociedade ela tem que representar, né, os bancos, né, ou as empresas representar o que tem na sociedade. E a sociedade ela é diversificada, né? Então isso que é muito importante. Posso fazer um adendo, Ivone, nisso que você comentou? Eu acho que o desafio, muito mais do que representar os bancários, é representar as pessoas que atuam como bancários. E se você está representando as pessoas que atuam como bancários, logicamente tudo que envolve essas pessoas é, por que não, um assunto a ser debatido. Sim, porque aí pessoas são diferentes, né, Neiva? Então, por isso que nós fazemos a mesa de igualdade de oportunidades e também fazemos esse debate com os bancos, né? E é importante os bancários responderem ao nosso censo. E aí, quando nós estávamos conversando aqui nos bastidores aqui, o Vitor estava contando de uma experiência que eu acho muito importante, que é assim, o futuro do mundo nós sabemos que tem a ver com a informática, tem a ver com esse mundo da tecnologia. E hoje nós percebemos que a parte de TI dos bancos ela ainda é muito masculina, né? Porque sempre os homens são muitas vezes mais incentivados quando jogam videogame ou outros assim, principalmente videogame, né? Aí para a área da tecnologia, né? E nós vemos poucas mulheres nisso e nós sabemos que esse é um campo
de atuação que no futuro vai ser um marco, né? Então, que as mulheres vão ter que ter o domínio da tecnologia para poderem estar nos cargos de ponta. E eu perguntando para você sobre isso, você falou que o Bradesco tem uma experiência em relação a isso. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre isso, que é uma coisa bem interessante, né? Que é você fazer realmente, na prática, essa introdução das mulheres no mundo da tecnologia, né? Exato. A gente teve a felicidade de, nos nossos caminhos aí, em busca de estimular um maior nível de inclusão na tecnologia, de descobrir um parceiro assim fantástico, que é a Laboratória, inclusive liderado por mulheres ali que estão muito empenhadas com o empreendimento social, e justamente mais do que incluir mulheres no mercado de trabalho em TI, é fazer toda uma preparação, uma seleção, uma preparação para que elas entrem no mercado de trabalho de TI com toda a condição de aproveitar as oportunidades que surgirem. E eles começaram recentemente no Brasil, então estão numa primeira turma no ano passado e agora este ano lançaram uma segunda turma com 60 meninas, com toda uma preparação de 6 meses, dando todo o arcabouço em termos de hard skills, como chamam, né? De toda a preparação em termos de programação, de dominar mesmo a tecnologia em si e toda uma parte de soft skills também, de como fazer a questão do relacionamento no mundo da tecnologia. E com esta parceria, a gente teve agora recentemente, em julho, a contratação de 11 profissionais que foram inseridas nas áreas de tecnologia do banco. E dois pontos interessantes que eu gostaria de destacar, Ivone, além da gente ter tido a oportunidade, Niva, de trazer as pessoas para dentro do banco, a gente teve um apoio muito forte da nossa executiva de tecnologia, a nossa CIO, da nossa executiva de RH também, então entraram de maneira intensiva, aproximando com as meninas. E a gente tomou o cuidado também de, no processo de inserção, chamar os gestores para conhecer o que era a abordagem da parceria, para entenderem, para não entrarem num contexto de, como eu comentei, né, no desconhecido. Então pode surgir um preconceito, então a gente inseriu eles no desenho da parceria. E mesmo agora que as meninas foram contratadas, a gente tomou um cuidado de colocá-las em duplas. Porque mais do que ter uma oportunidade de trabalho para elas mostrarem o que aprenderam, a gente também queria criar uma condição onde existisse um ambiente de apoio mútuo. Eu estou vivendo aquela realidade, como é que está a minha outra colega? Será que está vivendo o mesmo que eu? Como é que a gente troca as fichas aqui para lidar com a realidade em que a gente é o diferente nesse contexto? Mas, logicamente, com o desafio de que este diferente, no longo prazo, não tão longo assim a gente gostaria, que deixe de ser o diferente, porque seja o normal. É diferente do outro, seja o normal e a diferença seja no que a gente gera de valor para o outro. Essa iniciativa, com certeza, é louvável, muito legal. Tem que parabenizar por essa iniciativa, e aí ela só comprova o que a gente sempre fala, 2 mulheres, né, em postos estratégicos para trazer uma iniciativa assim, né, porque a gente sempre fala, onde as mulheres estão, as políticas para as mulheres e para os homens, elas aparecem, né, a gente sempre fala muito isso aqui, né. Deixa eu fazer um adendo, Neiva, e aí eu vou falar uma coisa que eu particularmente aprendi sendo homem, estando na cadeira de RH, tá? A gente vai aprendendo nesse caminho. Então, o próprio termo lugar de fala era uma coisa que para mim, eu falei, o que significa lugar de fala? Então, eu tive ali um pouco de paciência e humildade de tentar entender. Por mais que eu esteja na cadeira que conduziu essa parceria, eu falei, gente, não faz sentido eu ser o interlocutor disso, eu não vivo essa realidade. E a gente tem 2 mulheres aqui em posições de destaque, elas têm muito mais propriedade para fazer esse papel. Então, não interessa. Elas estão assistindo você lá, hein? Ó, elas vão curtindo o programa e anotando aqui na RH. Interessa que aquelas pessoas que estavam lá, e é um pouco do que a gente comentou antes nos bastidores, para aquelas meninas que estavam lá, quando ouviram a Glausumar e a Valquíria, aquilo tem mais sentido para elas. Sim, eu, como Vitor, podia fazer o que eu acreditasse que fosse mais bonito, mas eu não vivo a realidade que elas vivem. Então, com certeza, isso ajudou elas a comprarem muito mais a casa como Bradesco. Como a gente fala, como vocês falam na linguagem corporativa, né, vai ser um case de sucesso com certeza. Né? E nós já vamos pegar uma carona, porque a gente tem um curso aqui no sindicato que chama Paternidade Responsável, né? Que é consequência também da nossa cláusula da licença paternidade de 20 dias, que atrelado a isso tem que fazer um curso de paternidade responsável. E a gente dá esse curso aqui no sindicato. E a gente, quando a gente está conversando com os homens, né, porque é um curso para pais, e no último dia vem as mães, porque cuidar do nenê não é uma coisa que vem no chip das mulheres, né? A gente tem que aprender também. Então os homens aprendem, a gente também aprende. Está naturalizado que a gente faz isso por instinto, não é verdade, a gente tem que aprender também. E tem uma parte do curso que a gente está falando que a educação para a igualdade, ela é importante porque quando você dá a boneca para a menina
e o carrinho para o menino, ou agora, né, que é o videogame, o foguete para o menino. Você está, de alguma forma, estimulando que ela vá continuar numa tradição de ir para algumas carreiras ligadas a cuidados, ligadas a menores salários, né? Então, agora a gente vai falar assim, ó, já tem banco que está incentivando as meninas a trabalhar na tecnologia, elas que vão criar a inteligência artificial do futuro. Então, é bacana isso. Porque a gente também, às vezes, sofre críticas, né? O sindicato está mexendo muito numa área, como a Ivani falou. Por que está mexendo nisso? Por que essa coisa de igualdade de gênero é tão importante? Será que não está mexendo com ideologia de gênero? Aquelas coisas que a gente tem ouvido na sociedade. E a gente fala, não, a igualdade vai ser bom para todo mundo, né? Você ter homens e mulheres tendo oportunidades iguais, para carreiras diversas. Você está falando que 2 executivas, né, te ajudaram a trazer um projeto tão inovador, isso só vai trazer benefício para a sociedade, né? Todo mundo ganha com isso. Para a sociedade também, porque normalmente vai trazer um outro olhar que talvez os homens que estavam na TI não sabiam, não tinham esse olhar, né? Bom, mas infelizmente estamos chegando aqui ao final do programa e eu gostaria muito de agradecer ao Vitor, que veio aqui, que continue aí escutando, né? Fazendo esse debate conosco aí na mesa de negociação, né? Que o Vitor senta conosco na mesa de negociação e discute e aprende, né? Que nós sempre aprendemos na negociação dos dois lados, né? Que nós vamos vendo a dificuldade da implementação nos bancos e nós também vamos falando como que é nosso olhar em relação a todas essas questões dentro dos bancos. E também agradecer aqui a Neiva também, que senta aí na nossa mesa de igualdade de oportunidade, que negocia lá nessas questões também, né? Então, agradecer e insistir. Responda o censo, porque ele é um instrumento muito importante para nós do movimento sindical e também para os bancos, para as suas políticas. E, Vitor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Momento Bancário. Obrigado, Ivone. Obrigado, Neiva. Gente, participem do censo. É uma oportunidade única que nós todos que trabalhamos como bancários temos de manifestar a nossa voz, de dar a contribuição de como é que a gente, como setor, quer se organizar. Afinal de contas, a gente tem uma representatividade bastante significativa quando fala do tema diversidade na sociedade brasileira. Então, eu agradeço imensamente o convite de vocês e a oportunidade de poder falar com tanta gente. Bem. Obrigada. Obrigado.